sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira e hoje eu tenho a honra de trazer aqui um convidado especial, o Eric Augusto. Ele que é advogado, lida com várias situações sociais, movimentos sociais, e vamos bater aqui um papo com ele. Eric, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, o prazer é meu e eu fico muito honrado em estar aqui para que a gente possa conversar e discutir vários assuntos aqui. Maravilha. Então, assim, a gente, antes, né, dessa gravação, desse bate-papo, a gente estava tendo um outro bate-papo aqui. Sim. E vamos dar continuidade naquele bate-papo. Quem é o Eric? Descrever é difícil, hein? Mas vamos lá. Eu sou um jovem advogado, né, que foi o primeiro formado na minha família. Nasci na Zona Leste de São Paulo, nasci em São Miguel Paulista e cursei meu curso lá no Mackenzie. E ao longo da minha vida eu fui acompanhando através tanto de movimento estudantil, movimento de política, e ingressei também, né, na Assembleia Legislativa como participante também de um estágio, e que de lá também participei da Secretaria de Educação. Meu último ingresso foi na Secretaria de Cultura nesses últimos 2 anos. Esse sou eu. E você está falando assim que lá no Mackenzie a questão do direito, da política já estava muito associada à sua figura. Me conta um pouquinho desse teu período aí como estudante, à frente desses movimentos todos. Então, eu entrei no principal ano de efervescência política do Brasil, assim, entrei em 2013. Onde a gente teve aquela jornada de junho, lembra? Sim, lembro. Que foi, de fato, um marco histórico e dali em diante o Brasil não foi mais o mesmo, né? É verdade. Porque, de fato, foi uma grande mobilização, passeata e tal em relação a tudo aquilo. Em 2013 entrei naquele ano de efervescência, mas já não estava muito... Eu não era muito favorável, né? Não estava muito participando em relação às manifestações. Mas, de fato, gerou na universidade grande boom, né, de conversas, e a política, de fato, veio à tona, né? Uhum. E eu entrei no Mackenzie e o movimento estudantil estava ali começando a efervescer, dentro de várias cadeias e tais. E ali eu comecei a participar, ouvir reuniões, né, em relação da galera, de vários assuntos, assim. Desde do passe livre estudantil, né, que foi um grande tema e debate, até mesmo em relação à perspectiva do pronista, né, na qual eu também fazia parte, de manutenção estudantil, de como permanecer na universidade, porque não é somente ganhar uma bolsa que você consegue se permanecer, né? É verdade. Tem muitas outras questões, e principalmente de jovem de periferia. Então, realmente ali, de fato, me despertou muita vontade, não, e obviamente já participava de alguns movimentos antes, né, do Mackenzie, que era na escola, no ensino médio, mas ali, de fato, eu vi contatos com outras figuras, né, com outros partidos, com quadros enormes, assim, né, dentro da faculdade, com os professores também debatendo. Lembrar que, né, hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal é meu professor, que é o Alexandre de Moraes, foi meu professor, também o Silvio de Almeida. Então, a gente tinha ali, de fato, um ambiente de discussão acadêmica, mas também política, né? Verdade. E depois você terminou ali os estudos, tudo mais, e agora você é advogado. E como advogado, você estava falando que você está à frente de alguns trabalhos. Me conta um pouquinho desses trabalhos. Então, né, como advogado, ao longo desse tempo eu também tive contato com vários movimentos e grupos da sociedade, né? Dentro da universidade e fora deles, né? Como jovem de periferia, a gente também vai conversando com vários grupos e se formando, né, correntes, né, de visões e tais. E ao longo do tempo eu fui conversando com a galera, né, em relação a vários assuntos. Dentre eles de participação política, de envolvimento de como, né, participar de alguns editais e de outras afirmações também. E nisso foi muito importante de entreter essas pessoas para que pudessem estar ali à frente da participação pública. Mas foi complicado assim no início, né? Porque eu percebi que, de fato, o direito ele é ainda muito afastado das pessoas. Ele se dá uma questão burocrática, né? Isso, de fato, prejudica muito nesse sentido todo.
E ali eu comecei a perceber que, de fato, a gente precisa tá agrupado, tá mais junto, conversar com as pessoas de uma maneira muito mais... de uma linguagem muito mais fácil, sabe? Porque eu percebo que... Nossa, eu tô me perdendo. Não. Eu entendo o que você está querendo falar, Eric, porque assim, se você... a ausência do Estado na periferia é muito grande, né? E isso o direito também é ausente em determinadas localidades. Por exemplo, falando aqui da nossa Zona Leste, né? O fórum que atende às demandas ali do fundão da Zona Leste, Cidade Tiradentes, Guaianazes e por aí vai, é o Fórum de Itaquera. E olha a distância que o prédio, né, do fórum está. E o Estado não faz questão de ir até lá. Ou quando faz muito pontual, muito cíclico, né? Parece que não está ali para cumprir um protocolo, né? Porque assim, quando basicamente eu percebi em relação, quando eu tive esse start, né? Acho que é lembrar sobre isso, esse start de estar mais próximo às pessoas foi basicamente na pandemia. Uhum. Pandemia, para mim, ela foi um marco muito traumático, acho que não só para mim, mas como para todos. Sim. Porque, embora eu também perdi meu pai em relação ao coronavírus, né? E tive esse lamentável episódio, tive também, foi a época onde você viu mais de fato as restrições a direitos fundamentais. E ali, de fato, me deu um start, acho que agora lembrando, né, a respeito sobre isso, me deu um start em relação a de como a gente pode alcançar um direito de uma forma mais fácil, né? E uma das principais coisas que eu lembro foi um jovem que ligou chorando, né, porque ele não conseguia, ele passou em 7º lugar numa universidade aí, e ele ligou chorando porque ele foi completamente, sumariamente eliminado. E aí eu fui perguntar o porquê que ele foi eliminado, né? Porque, não, como assim você foi sumariamente eliminado? Ele falou, eu não sei. Aí eu peguei e falei, me mostra, por que ele, né? Qual a justificativa? O que aconteceu? Sim. E aí ele pegou, mostrou o e-mail que tinha, simplesmente a mulher falou, eliminado por falta de comprovação que você estudou escola pública. E aí eu falei, mas que edital é esse? O edital só previa dizendo que realmente, se você colocasse que você estudou escola pública e você não comprovasse, você ia ser eliminado. Só que era um bônus, né? Era uma cota. Não era algo tão necessário assim. Mesmo sem essa cota, ele ficava em 33º lugar. Então, ou seja, ele teria acesso. Né? E aí, quando eu fui saber por que ele não conseguiu, ele falou, as escolas estão fechadas. Eu bato lá, mando e-mail, ninguém responde, todo mundo está fechado. Eu falei, meu Deus do céu, ou seja, já não tinha a presença do Estado. O Estado vai lá, faz um edital completamente, né, desconfigurado, assim. Sim. E ainda elimina o menino de acesso à universidade. Aí ele falei, meu Deus do céu, eu falei, não. E dali que me respeitou o Estado, sabe? De que como a gente ainda falta essa perspectiva, sabe? O não, simplesmente o não, fecha as portas, chora e vai embora. Né? Não tem onde recorrer. E eu percebo muito isso, essa carência da população periférica em questionar e reivindicar. A galera reclama muito, mas e depois? Né? E tem a gente como advogado para resolver, mas até procurar, até entender, né, que precisa, né, de um... Ela pode procurar um advogado, até porque, Eric, muitas vezes o pessoal da periferia associa o advogado à defensoria. E na defensoria são aquelas filas enormes. Muitas vezes o próprio defensor não vai fazer o primeiro atendimento, né? Vê o advogado particular como algo muito caro. Sim. Né? E distante, né? Porque também, né? E eu percebo até na forma como tratam a gente. Eu não sei se você percebe assim. Sim. Mas e também, lógico, um grande respeito pela nossa profissão que o pessoal tem. Eu fico muito feliz por isso também, né? Porque a minha família, quando, né, eu fui formado e aí eu passei na OAB e aquela coisa, nossa, advogado. Nossa, ele é advogado, meu Deus do céu. Gera um respeito muito grande. Mas que também esse respeito muito grande, eu acho que também falta essa facilidade de comunicação, né? Sim. Porque, de fato, tem muitas pessoas
que precisam, no mínimo, né, de um acesso à comunicação. Isso eu percebi. Né, percebi tipo de vários assuntos relacionados a LOAS, né, essas questões de direitos mínimos relacionados, que a galera ainda não tem essa noção ainda a respeito dos direitos, né, que nós temos. E o direito, de fato, na academia, a gente vê as petições, né, as chamadas petições que nós entramos e acessamos. Eu costumo fazer uma coisa, uma prática. Se eu ler uma petição inicial e se o meu cliente não está entendendo, algo errado está comigo. Sim. Né? Porque algo errado está acontecendo. Eu acredito que o direito ele tem que ser acessível. Sim. A gente tem que entender. E eu acabo sendo até didático, eu fico brincando que eu fico olhando, estudando o Código de Processo diariamente, assim, quando tem, né, obviamente, os meus clientes, porque eu fico explicando o que vai acontecer, falar agora a réplica. E acho que falta muito isso, né? Explicar de fato como funciona o processo, de uma forma mais simplista. Porque de fato ninguém tem obrigação de entender. Mas que vale a pena, vale. Aqui eu brinco, Eric, que assim, as petições têm que ser entendíveis para uma criança de 10 anos ou para um idoso de 70. Se eles entenderem, ótimo. É isso. E não precisa ser o calhamaço de folhas, né? Não. Tem que ser objetivo, demonstrar de fato que está postulando ali, porque é o que o juiz quer, o cliente deseja. Eu acho que é muito importante também ter essa facilidade de comunicação. Exatamente. E assim, realmente quando você fala que na periferia, nesses coletivos, que eles não têm conhecimento do direito, né? E também a gente percebe que as pessoas não querem ir lá explicar quais são os direitos que eles têm, né? Até porque muitas vezes a gente acaba pensando de uma forma equivocada, pensando da forma pelo financeiro. Sim, né? sim. Não, vamos lá orientar pelo dar a oportunidade daquelas pessoas conhecerem, né, o direito delas. Você vem fazendo isso já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Desde, eu acho que quando eu me formei, eu acabo fazendo essas questões, sim. E já me reuni em igreja, já fui terreiro, já fui em quadra de escola de samba, deixa eu ver mais que local já fui, em comunidade, já fui, em sede de bloco de carnaval, olha, tantas coisas, né? Sim. E que, de fato, uma palavra mínima muda a vida de uma pessoa, né? E se você fala, não, acho que vai procurar defensoria, até alerto, né? Vai procurar defensoria, eu acho que é importante falar sobre isso, o papel deles também, né? Mas outra coisa também eu falo, vai procurar o Ministério Público, que também a gente precisa, acho que também do campo do direito, sempre alertar da importância também do papel do MP. Sim. Porque é para estar do nosso lado, é para ser o fiscal da gente. E o Ministério Público tem que, e é uma crítica que eu faço, uma crítica construtiva, tem que abrir as portas. Sabe, o Ministério Público tem que estar presente nesses espaços. Eu sinto muita falta. Tem que ouvir a população. Muito mais, né? É o órgão básico para isso, né? Sim. É o órgão pilar da construção da democracia, né? Em relação a isso. Deve estar o Ministério Público presente, sim. Eu falo que quanto mais a gente tiver promotores andando aí pela rua, que são os fiscais, né, da lei, os fiscais do povo também, muito melhor. Fica muito melhor e fica num aspecto democrático muito maior. Com certeza. E me fala um pouco mais, você está falando aí que você tem alguns projetos relacionados a atendimento voltado para os coletivos. Me conta um pouco mais. Sim, eu, né, atuei 2 anos na Secretaria de Cultura e atuei também, né, pelo movimento estudantil através da UE, já fui conselheiro de alguns conselheiros municipais, então já tenho uma certa vivência nessa área de conhecer as pessoas e conhecer os movimentos e coletivos sociais. E eu percebo muito a falta, né, de assessoramento jurídico e essa percepção toda de reivindicação. Né? O meu primeiro processo foi através dos blocos de carnaval, que eles estavam até na pandemia, aquelas discussões todas, se os blocos poderiam sair, se não poderiam sair, uma discussão também plausível. Sim. E também uma discussão sobre o patrimônio cultural que a gente tem na cidade de São Paulo também, que também, diga-se de respeito,
é importante também. A gente está na nossa Constituição Federal o respeito ao patrimônio cultural. Sim. Então a gente tem que lembrar sempre isso. E de lá para cá eu comecei a perceber que essa importância de assessorar e estar juridicamente, tentar ouvir, entender as demandas e colocar isso no papel é muito importante. Porque você, de fato, consegue executar ou reivindicar políticas públicas ou demandas que são, né, demandas legais através do direito. Sim. Né, de uma forma em que, né, lamentavelmente, a gente ainda não tem esses instrumentos inovadores de acesso da população, mas a gente consegue filtrar e pedir através da lei, através de alguma norma, de algum decreto, Sim. critérios básicos, né, para que aquilo seja executado. Então, basicamente, eu costumo agora fazer esses projetos, né, de entendimento, de conversas, de busca de reivindicação, para que a gente possa efetivar de fato a lei, a norma, seja da qual ela for, né? Entendi. Ou seja, hoje em dia você está trabalhando como um interlocutor entre a população. Isso, entre a população e às vezes algumas pautas específicas, Sim. né? E importante também, eu falo, regularizar, né? É importante regularizar, deixar os documentos em dia, porque às vezes tem coletivo que tem caráter de movimento social, tem coletivo que já tem caráter, já falei, vocês parecem mais uma empresa, então regularizem, cria-se empresas, né? CNPJ, né? Mas tem uns que tem um caráter de associação, então vamos fazer uma associação, Sim. né? E regulariza isso. Então é importante que a gente tenha esses mecanismos sociais de agrupamento, né? Para que eles tenham no mínimo direitos e deveres também, para que seja tudo estabelecidos, né? Sim. Porque embora a gente fala, a construção é coletiva e tem aquele pensamento simplista, a gente precisa também que tenham também noções básicas para que possamos também, né, estar participando através da administração pública ou até de entes privados que também são entes privados grandes que querem ou não participar, investir, enfim, N situações, Sim. né? O que a gente percebe algumas vezes esse pessoal, os coletivos, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser ouvidos, mas eles não sabem como faz para serem ouvidos, né? E como é que você faz isso? Começando pela formalização. Pois é, eu, né, aprendi a ouvir bastante, assim, desde a época que eu estava lá na UEE, né, a partir de ouvir as demandas dos movimentos estudantis e demandas de alunos também das universidades, para poder fazer propostas, assim, relacionadas aos governos. E a melhor coisa que eu acho que quando a gente, né, formaliza como advogado, que a gente precisa ouvir sempre, Sim. e conta-se os fatos, que a gente precisa colocar no papel, é primeiro escutar, né? Escutar sem qualquer tipo de preconceito, qualquer juízo de valor, qualquer tipo de demanda, e entender de fato aquele mundo daquela galera. Se colocar no lugar do outro, ouvir o outro sem preconceito, que eu acho que é importante também, e a partir daquele momento ser verdadeiro, né? E falar, olha, isso é plausível no campo do direito, isso já não, né? Isso já não depende do direito, depende da sua livre iniciativa. Isso aqui é opinião, isso é crime, né? Porque tem coisas também que a gente tem que alertar. Isso não pode, isso já não pode. Então, de fato, é importante ter esse elo de informação para esse grupo de pessoas. Porque, de fato, quando se cria grupos, coletivos, movimentos, a galera já está magoada. Porque ninguém se une, basicamente, para todo mundo, né, em relação a pautas sociais, para fazer só festa. Sim. Não, se une apenas porque a gente precisa reivindicar, a gente precisa, né, melhorar esse lado. Então cobrar do Estado. Então alguma coisa está acontecendo. Sim. Então o lance o que eu penso, a gente tem que levar toda a mágoa pro lado técnico. Porque aí a gente consegue de fato debater com seriedade e de fato debater sem qualquer tipo de movimentação política, né? E debate num lado mais sério, num lado que de fato a gente consiga ter frutos lá na frente. Acho que esse é o lance, né?
consiga ser ouvido, né? Que aí só assim consegue ter um retorno. E é legal essa questão do coletivo, porque às vezes começa com a demanda de um, né? Só que um sozinho às vezes não tem tanta força. Mas aí aquela demanda passa a ser de 2, de 4, de 8 e vai crescendo. E essa quantidade de pessoas ganham, a voz chega mais alta, né? Nossa, chega, né? E é muito bom quando a gente, por exemplo, constrói coisas em relação aos coletivos, né? Eu agradeço muito, eu sou muito honrado, né, pela secretária Aline Torres em participar da gestão que eu considero um marco na cidade de São Paulo, que é a descentralização da cultura, é onde ela de fato efetivou políticas públicas de cultura muito forte na cidade. Também agradeço ao prefeito Ricardo Nunes por valorizar essa potência que é a periferia. E de fato lá na secretaria a gente conseguiu, né, e ao longo do tempo ouvir mais as pessoas, né? Isso era uma reivindicação, uma pauta muito grande. Sim. E eu acho que ainda falta muito mais para que a gente consiga cada vez mais, e ao longo do tempo vai conseguir sim ouvir muito mais as pessoas, porque é importante esse diálogo do poder público com a sociedade, né? Perfeito. Porque senão fica morto, né? A política fica morta, o programa, né, fica morto, a política pública não funciona. Não adianta eu fazer uma política pública num papel e eu não chamar os atores da sociedade para fazer, porque ela só é de mim mesmo, né? Sim. Por isso que é importante a gente construir políticas públicas através de ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas e tendo entendimento, né? E buscar para efetivar direito, eu acho que é uma luta muito pessoal, acho que de cada um, né? Às vezes depende muito de um indivíduo que tem uma força maior, uma vontade maior, mas também depende de vários critérios que eu falo que ainda a gente precisa de muitas coisas para acontecer, que é de fato uma democracia plena, uma reforma política viável, para que as pessoas consigam participar de uma forma mais equânime, né? Sim. E a gente estava conversando, falou um pouquinho a respeito de direito e arte, direito e cultura. Queria saber de você um pouquinho mais sobre isso. Pois é, né? Eu lá na Secretaria de Cultura eu tive essa oportunidade de estar lá, né? E apreciar tudo isso. E aí eu fiquei assim abismado, né? De como, né, o direito e a cultura ele está relacionado, né? A economia criativa da cultura está relacionado com o direito. Às vezes a gente não percebe, né? Você percebe? Não. Tipo, como que a arte está relacionada com o direito, né? Como assim? E tá. Porque primeiro tem lugar, tem os direitos autorais daquela arte lá relacionada, né? O artista faz aquela obra e fica para quem? Quem é o detentor daquele direito, né? As músicas. Quem tem o direito autoral daquela música que se faz, né? Em relação ao direito de imagem. Sim. Então tem várias... Eu fiquei olhando assim, né? Eu falei, mas tem várias coisas relacionadas ao direito. Tem vários direitos correlacionados, né? É. Se você vê também a questão do direito do patrimônio histórico, né? A questão que é uma obrigatoriedade, né? Que a gente está lá na Constituição, a preservação do patrimônio cultural. Sim. E também é de direito, né? E aí a gente vê também as demandas, né, em relação à questão de leis de licitação, em relação às contratações artísticas, também envolve direito. Então, de fato, eu falei, nossa, mas é uma área que dá para avançar, que dá para discutir e que precisa ser ainda muitas discussões, né? Porque eu não sei, né, ainda, né, eu não vejo essa discussão à tona. Não sei se você vê. Eu vejo muito pouco. Eu acho que tem que ter um espaço maior para a gente discutir isso. Porque o que eu vejo, principalmente na periferia? Vários movimentos culturais, que é de dança, que é de teatro, rádios comunitárias. Você vê vários movimentos culturais acontecendo, mas que não ganham vitrine, né, pelos órgãos públicos. Ali na Heliópolis tem uma orquestra lá, linda, né? Mas que é dado pouca visibilidade.
Então, e a gente tem vários fomentos, né? E a prefeitura tem vários fomentos e tais. Eu acredito que, de fato, precisa-se ter uma noção, eu falo, né? Uma noção, uma definição e uma forte amplitude de entender que a cultura é economia, é um setor econômico. Né? Embora também é uma arte, embora temos artistas, embora temos, né, em relação também tem a cultura popular, vários manejos, a gente precisa ter essa compreensão que a cultura ela faz parte do setor econômico, ela tem a cadeia produtiva, inclusive o direito está uma delas. Né, em relação, porque nós temos a obrigatoriedade de fazer os contratos de exclusividade dos artistas, porque existe também, porque tem o papel do produtor cultural, que ele precisa ter a exclusividade do artista para ele fazer o ganha-pão dele, né, que é empresarial o artista. Tem a questão dos técnicos de som, de luz, né, que também tem uma vertente muito importante para construir o evento, né, e a estrutura, né, dos eventos que acontecem. Tem também dos divulgadores, do marketing, que tem que fazer os eventos acontecerem, né? E tem os teatros, por exemplo, tem os cenógrafos, que também, né, ajudam muito nisso. Ou seja, são várias profissões correlacionadas. E aí, por isso que eu sempre falo. E é uma cadeia que sofreu muito na pandemia. Sim, muito. Né? Muito, muito mesmo. Eu cheguei na secretaria lá em final de 2021, né? No final ali, né, da transição da pandemia. Então, realmente, a situação ela estava completamente dilacerada, né? Né? Embora a gente, né, nosso setor da advocacia sofreu, mas não que nem ele, de maneira alguma, né? Não, porque assim, o advogado ele se adaptou. Ele foi para o home office, o tribunal se adaptou, virou um tribunal mais digital, mas o artista... ele não conseguiu, principalmente o artista da periferia, não conseguiu pegar e avançar para um palco do YouTube, igual os grandes nomes fizeram, né? Aquelas lives megalomaníacas. Hoje nem tem mais, milhão, né? Hoje nem tem mais. 1 milhão de pessoas assistindo. Com patrocínios e mais. Como é que um circo vai fazer um espetáculo via YouTube? Pois é, né? Foi muito complicado. E a gente... na secretaria focou muito, assim, quando, né, eu estava lá, e agora focando nessa busca por descentralização, né, e a secretária muito bate na tecla em relação a isso. A gente focou muito nesse aspecto, porque é importante entender que, de fato, a periferia em todos os aspectos, né, seja na área da cultura, na área do direito, na área, né, em todas as áreas, ainda falta essa correlação do networking, né. Por isso que eu falo em relação aos coletivos, eu falo em relação aos grupos e associações, a gente precisa se conectar. Precisa criar-se uma rede. Porque eu sou advogado aqui, mas você é o quê? Eu sou produtor, mas fulano é o quê? O fulano ele faz... o fulano ele toca, tá bom, o fulano é cantor, legal. E outro fulano? Outro fulano é cabeleireiro, legal. Então a gente vai cortar o cabelo lá para se apresentar no show aqui. Sim. Então a gente precisa fazer uma cadeia, né? Para que se ajude ao outro, um ao outro. E isso, de fato, falta, né? E isso eu percebo muito até na minha universidade. Eu vim da periferia, né? Meus pais não eram advogados. Minha mãe não era advogada, minha família não era advogada. Quando eu cheguei na sala de aula lá, quando o professor falava, né? Alguns professores pegavam e diziam: fulano, você é do escritório tal. Seu pai é desembargador. Fulano, você é do... seu pai é lá do Ministério Público. Eu não era de ninguém. Ali eu já percebi que se eu não fizesse meu nome, se eu não fizesse meu grupo de rede, estava mal feito, as coisas estavam bem mal para mim. Verdade. Então, eu percebo que falta muito isso na gente ainda, sabe? É porque a gente não se acostumou, né? De ter esse entendimento de que a gente precisa se unir cada vez mais. Sim. É muito necessário. Né? Por isso que quando eu saí do Mackenzie, eu de fato saí com a dívida que eu falo que eu saí com a dívida interna minha. Que tudo que eu aprendi e tudo que de fato deu esse conhecimento técnico, jurídico, esse conhecimento de formação política também que tive ao longo da minha vida, é para voltar para a comunidade, né? É para voltar para os meus bairros. Né? Eu ainda, por exemplo, no meu bairro ainda, né, no meu bairro que eu nasci, eu ainda sou o único advogado. Né? O único advogado formado, jovem da minha idade, ainda o único.
E, de fato, essa história de ser exceção, para mim, não cola mais, assim. Eu quero que as pessoas que nem eu virem regra. Também tem acesso, né? Virem regra, né? Sim. Porque ser só exceção gera primeiro lugar, né? Gera um compromisso enorme para uma pessoa só e você fica sempre a estrelinha. Isso, não, de fato, não é legal para ninguém. Que as coisas virem regra nesse país, sabe? Essa é a principal luta, que a igualdade de oportunidades sejam para todos. Sim. Se o cara quer ser advogado, tem oportunidade de ser advogado. Tem oportunidade de você ter um networking aqui, tem a oportunidade de você fazer seu escritório, você ir para o Ministério Público, você ir para a Defensoria Pública, seja lá qual for a carreira que você deseja, mas que você tenha oportunidade. Se você não quiser seguir, tudo bem, tudo certo. Aí é o passo seu. Mas que ainda falta, né? Falta esses meandros. Não adianta, que nem eu sempre falo, não adianta você ter bolsa 100% na universidade e depois. Né? O que você vai fazer depois? E durante, tem essa, e durante, como que você vai para a faculdade, né? Você vai conseguir ter tempo para estudar o dia inteiro ou não, né? Porque quando a gente é da periferia, graças a Deus eu tinha um apoio da minha mãe, que ela tem um pensamento completamente diferente, né, da cultura que é, né? Eu sempre menciono e falo até com a galera de juventude, quando eu converso com os coletivos, os meus amigos também, e converso com as pessoas lá, quando a gente faz 18 anos, a gente tem uma carta marcada lá. Ou trabalha, ou é vagabundo. Não tem essa. Não tem outra escolha. É uma cultura. E é uma cultura mesmo, assim. Sim. Fez 18 anos, não quer saber. Tem que trabalhar. E aí você vê, de fato, e aí não é a cultura contra o trabalho edifica as pessoas, pelo contrário. Mas eu acho que a cultura tem que mudar, de fato. Tem que ir pra escola, tem que estudar, sabe? Essa questão toda. Porque tem de fato, cursos e profissões que elas são integrais. Engenharia, por exemplo, medicina, odonto. Até direito tem lugares que são integrais, né? Sim. Na UFRJ, por exemplo, lá no Rio é integral. Eu cursei direito, você cursou direito. O que a gente aprende na faculdade é muito pouco. Muito pouco. E eu vejo hoje em dia os cursos de direito em algumas faculdades, pessoal com muita aula online. Na minha época eu tive aula de sábado. Pois é. E eu não vejo mais o pessoal com esse tipo de aula. E ainda assim, uma quantidade de matéria muito grande. Não, e tem matéria muito... eu falo que a formação que tive foi uma formação muito ampla. Sim. No aspecto em que, né, basicamente estudei as ciências, né, das humanidades primeiro, antes de estudar direito. Que eu acho que dá uma base muito maior. Se a gente estudar sociologia, filosofia, antes do direito, sabe? Estudar o aspecto de teoria de formação do Estado. A gente tem uma base muito maior antes de partir para o direito civil. Sim. Sabe? Estudar a história do direito. E eu vejo algumas coisas assim, eu até questiono a respeito, né? Eu falo, meu Deus, mas a gente tem que ter base. Sim. Porque o direito ele é fruto de várias matérias e ciências da humanidade. Sim. Né? Não é simplesmente ler a norma, ler a lei e decorar. Não. Eu sempre menciono muito. Se você ficar decorando a norma, quer dizer que o negócio tá ruim, entendeu? Eu nunca decorei nada, nunca gostei de decorar nada, é muito chato, inclusive. A gente decora no dia a dia, sabe? Né? A gente tem os códigos, decora no dia a dia, normalmente. Mas, assim, focar para decorar, né? Isso é completamente, eu acho, errôneo. Eu atuo num ramo, Eric, que é direito previdenciário. Que o pessoal fala, tranquilo. Né? Você vai lá, pede um pedido de aposentadoria, tá tudo certo. Meu amigo, é portaria nova todo dia. É resolução todo dia. Ontem mesmo saiu uma resolução lá nova. Então, é muito dinâmico o direito. Se você não está preparado para esse dinamismo, se você não tem predisposição para estudar, para ler, para se atualizar, você vai ficar para trás. E fica, né? E fica porque também, lamentavelmente, de ter um poder político que cada dia muda o direito como muda de roupa, né? Você vê, nossa, as regras elas mudam todos os dias. Eu brinco que, por exemplo, né, a regra eleitoral, cada ano ela muda. Muda. Né? Cada ano ela muda e não muda, às vezes, nunca para melhor, né? Cada vez ela só piora. Né? Porque realmente assim, a gente tem essa insegurança jurídica, eu acho que é muito comum no Brasil, que as pessoas chegam no poder e querem um desejo de mudar, né, bruscamente. Meu Deus, eu tenho que chegar aqui e mudar, acontecer. Às vezes não é preciso, né? Ficar criando tantas normas, tantas leis, tantas coisas.
às vezes é só seguir o que tem, a gente consegue ampliar, né? Essa insegurança jurídica, ela realmente ela é enorme nesse país, porque cada dia muda, né? Até 2016 poderia a questão do processo penal em relação ao princípio nossa, eu acabei esquecendo. Em relação a que poderiam ser soltos, condenados até segunda instância, né? Já mudou. Ficha limpa. Em menos de 2016 para cá, né? 2018 que alterou, acho que foi flexibilizou. Ou seja, já teve uma alteração brusca em relação à questão, né, de ser julgado na segunda instância em relação ao processo penal. É complicado. Porque a gente fica a todo tempo querendo entender, né, e compreendendo, e tem que estudar e tá ali ativo para isso, né? Sim, realmente é uma questão de segurança, e eu brinco que às vezes tem a lei que é criada, aí você cria uma lei para regulamentar aquela lei, que depois você cria uma outra portaria para poder regulamentar a lei que regulamentou a lei, e assim vai. E aí o elemento da portaria vale mais do que a lei. Sim. Que é o se surta, né? E aí como é que você vai explicar isso para a pessoa que está lá na comunidade, que não tem uma instrução, que pôde estudar até, sei lá, os primeiros anos do ensino fundamental? Pois é, né? E é um problema, esse é um problema sistêmico do Brasil, né? Essa questão da educação, a gente vê muitos analfabetos funcionais, né? E é um problema realmente sistêmico, e até a gente vê também na nossa área advogados que têm, né, e essas questões todas, para que a gente amplie esse acesso para essas pessoas. Porque a gente vê pessoas assinando contratos e que, né, são completamente abusivos, vemos pessoas assinando, né, empréstimos que não... Aí depois ele fala, meu Deus, não sabia que era empréstimo. Sim. Então, realmente, a gente tem que lidar muito com essa falta, né? Sendo vítimas de golpes. Você vê? Então, desconhecimento. E aí o desconhecimento é o mínimo, né? Interpretação de texto. Pouco antes de iniciarmos esse bate-papo, entrou ali um contato de uma pessoa que estava sendo ameaçada pela advogada. Por quê? A advogada auxiliou essa pessoa a conseguir um benefício previdenciário de forma fraudulenta, e agora a advogada estava ameaçando, olha, você conseguiu o benefício, agora eu quero um dinheiro a mais. Meu Deus. Mas assim... Que mundo estamos? Qual é a função como advogado? Esclarecer. Você quer isso, mas isso eu não consigo te dar. Por quê? Se é para fazer por meio de fraude a gente não faz. Pois é, né? Não. E aí a gente de má fé... Fez. E ainda... Continua na má fé. Agindo. Sim. Eu tenho uma brincadeira, que eu acho que no Brasil a gente no direito fala que a boa-fé é objetiva, né? Meu sonho é fazer um artigo sociológico, né? Que não dá para fazer jurídico. Que a má-fé no Brasil ela é objetiva, e a boa-fé tem que ser provada. Porque tá complicado, não tá? Mas aqui funciona assim. Pois é, né? Triste. A partir do momento que você tem que juntar um documento para provar aquilo que já tá ali naquele sistema... Ou seja, a gente inverteu o princípio da boa-fé objetiva. Porque realmente é muito triste você ver o sistema de corrupção. E aí a corrupção ela não só está, né, e a gente tem que declarar e falar muito sobre isso, ela não só está nos grandes poderes, ela está ali na fila do pão, de querer atravessar, ela está ali de pedir, eu sempre menciono, na periferia é muito sobre isso, eu vou fazer acordo para ganhar o seguro-desemprego. Eu falo, meu Deus, isso é crime. A pessoa fica, meu Deus. Eu falei, então. E é muito comum. Muito comum. Isso é muito comum. Eu falo, gente, isso não pode, isso é crime. A pessoa, é? Eu falei, então. Né? Então a gente tem que realmente ter esse critério de informar. Acho que é importante informar ao mesmo tempo, né, educar. Sim. Né, porque vira, né, uma cultura e vira algo comum do cotidiano da pessoa, de que isso pode fazer ou não, sabe? Xingar as pessoas também. Fala, gente, sem injúria, sabe?
As pessoas a rede social, né? Não, terra de ninguém. gente, não pode fazer isso. Eu posso cobrar pela rede social. O que é isso, né? As pessoas saem achando que podem fazer as coisas, né? Mas é bom, porque, ao mesmo tempo, eu acho que fazendo isso eu aprendo cada dia, sabia? A gente aprende muito, né? Eu aprendo a cada dia. Cada dia, quando acontece algum fato novo, né? E aí alguma dúvida nova, né? Você tá lidando com um monte de pessoas em volta. Às vezes eu costumo fazer reunião mais coletiva, assim, né? E coletivo mesmo de pessoas em volta e tal, né? E às vezes é para fazer palestras, né? Para tirar dúvidas a respeito, explicar de várias formas o que tem ou não, né? Do direito, qual é o tipo ou não de benefício previdenciário, qual é o tipo de regra trabalhista, os critérios mínimos, assim. E aí você acaba aprendendo, né? Alguém começa a perguntar e às vezes são fatos tão específicos, assim, que você nunca ouviu na vida, assim, né? Muito específicos, e você fala, nossa, daqui dá para tirar uma tese, daqui dá pra gente pensar num caminho novo de discussão, né? E aí é isso, né? Eu, por exemplo, que nem, né, em relação... Eu conheci um menino que ficou órfão de pais. E por incrível que pareça, algo que pra mim é raro, novo, né? Eu consideraria que ele ia ficar com a avó, né? Subentende que ele iria ficar com a avó. E a avó queria a guarda dele, tava brigando ativamente pela guarda. Então subentendia também que eu acho que... Tudo certo. E aí o que acontece? Ele ficou, né, a madrasta, né? A madrasta que ele conhecia há 2 anos, ele queria que ela ficasse com ele, assim. Ou seja, porque o pai estava ali, né? Enfim, ele estava casando com a madrasta e tal, mas apenas 2 anos. Ele tinha um vínculo com a avó de 14 anos, né? Eu subentendi, eu falei, mas como assim? Quero entender. Não, eu falei, não, tudo bem, você quer explicar? Conversei com o menino, acho que o direito, né, enfim, do adolescente tem que ser previsto e a autonomia da vontade dele. 14 anos já não é uma criança. Só que eu achei algo inovador, assim, porque eu nunca tinha visto, né, esse a respeito de ter a guarda definitiva com a madrasta que não é mais madrasta, né? Qual a figura jurídica dela ali? Que ela não era mais nada, né, de fato, porque ela nem era casada com o pai definitivamente e já não era mais. Eu falei, mas eu vou tentar, né? Até porque se ele tá querendo a autonomia da vontade dele, embora ele tenha 14 anos, embora a avó queria, mas eu vou tentar. E aí eu me senti muito satisfeito e feliz, assim, nesse aspecto de que como a gente está evoluindo, né? No aspecto também do direito de família, no aspecto de, né, essas questões de novas concepções de família, essas discussões novas, é extremamente importante. Relações socioafetivas. Aqui no escritório a gente faz bastante isso. A mulher, a mãe, está num novo relacionamento e a criança quer ter ali o nome do padrasto. Isso acontece bastante. Direito previdenciário. Estou desenvolvendo uma tese sobre pensão por morte nas relações de trisal. Para quem fica? Pois é, né? Eu tava no imbróglio desse também, recentemente, mas não era trisal, mas era relacionado do cara que deixou, né, ele tinha na realidade nem era casado, ele era união estável com as 2 mulheres e ele deixou, mas a gente teve, né, a repercussão geral através, assinado, foi até o Alexandre de Moraes, né, que fez a repercussão geral e de fato, né, eu estava com a minha cliente era a primeira mulher e de fato a outra caiu, mas eu não concordo com isso. Sim. Como que a pessoa tem de fato as pessoas têm 2 famílias, e aí como que o direito da outra vai ser resguardado? E realmente não foi, né, porque virou repercussão geral. Mas assim, é complicado, né, se a gente vê no dia a dia das pessoas, uma coisa tá o direito, outra coisa, né, tá, nem o direito eu falo, é regra, né, uma coisa tá a regra ali definida, só pode casar, mas e a prática, como que tá funcionando aí? Exatamente. E aí a prática... A sociedade está mudando muito mais rápido do que o direito. Muito mais. Você vê termos que a gente falava há 10 anos atrás, hoje não se pode mais. Sim. Né? E como a gente vai fazer isso? E aí eu considero que o Supremo... E aí a gente vai discutir, fazer a pauta de discussão agora, que o Supremo, de alguma forma, ele está pegando essas pautas atuais em razão da omissão do Congresso Nacional. Que é uma discussão que nós, operadores do direito, é importante a gente fazer, né? Mas a função do STF sempre foi essa. Mas de pontuar, falar, olha,
Congresso, você está sendo omisso aqui, eu estou julgando aqui, diante da tua omissão, mas faça o teu papel. Pois é, né? E aí você vê, até hoje, né, nós, né, enfim, um país como o nosso, já, né, reconhecidamente um país, né, diverso. Até hoje a gente não tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de união entre duas pessoas do mesmo sexo. Não. Né? Hoje se pode casar? Pode. Porém, é através do judiciário. Né? Através do judiciário. Que nem o crime de homofobia, que Sim. Eu ainda acho que, na minha visão, né, jurídica, acho que ali o Supremo passou da ponta. Né, que parou o racismo. São coisas, para mim, são coisas completamente diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Mas que o Supremo Tribunal Federal, né, equiparou o racismo em razão da omissão também do poder, né, legislativo, do Congresso Nacional. Lamento muito, né? As pautas hoje da sociedade, elas estão tão vigentes, né? Estão ocorrendo ali, a galera discutindo, falando sobre isso, e ainda a gente ter que, né, depender, né, do Supremo Tribunal Federal de ações reconhecendo ou a ilegalidade ou querendo que reconheça, né, algum direito, isso é muito triste. Ou até mesmo ficar legislando no lugar do Congresso. Porque a partir do momento que ele dá uma decisão, a partir do momento que ele cria uma modulação para aquela decisão, ele está legislando. Sim, não é a função, né? Não é a função E o princípio dele. de separação de poderes, que a gente sempre estudou lá no início da universidade. E como fica? A gente fica maluco, né? Exato. Assim, nós estamos diante de uma situação dessa, que é na parte da Previdência, que é a revisão da vida toda, na qual o Supremo já falou que, ok, cabe a revisão, mas agora ele quer modular. Ele quer legislar de como será pago, quem vai ter direito, quem não vai ter. Será a função dele é... Tem ou não tem? Não tem. Sim. E me preocupa muito isso. E me preocupa também hoje também a politização, né, do STF e a politização dos ministros do STF. Não falo que os ministros estão politizando, pelo contrário, eu acho que eles, de fato, eles estão até na deles, assim, fica na sua. O problema é que a imprensa, né, você vê a imprensa, os comentaristas, grupos políticos, movimentos, enfim, N situações, né, podcasts igual o seu, fica, o ministro tal vai votar desse jeito. Parece que virou uma festa de voto do Supremo Tribunal Federal, né, aquela decisão, o ministro tal vai ter que votar assim, o ministro B vai ter que votar. Parece que não é ciência jurídica. Tira o contexto acadêmico do direito, parece que a ciência jurídica morreu, né? Tudo que é aquilo que a gente aprendeu, porque nós, né, advogados, entendemos na universidade também que a gente estuda ciência. Né? A gente não está ali estudando, olhando para cima e só vendo regra por regra. Não. Há uma ciência, há hermenêutica, há interpretações das normas. Sim. E às vezes, obviamente, a ciência ela vai falar muito mais sobre do que basicamente, né, a opinião A ou B ou C. Né? Então, por exemplo, essa relação de Supremo Tribunal Federal legislar, como pode? Né? Como que se deve fazer? Aonde? Qual o caminho? Qual o limite? Né? Limite de julgar em relação de uma forma unitária, né? Em relação do ministro julgar, não julgar para o plenário. Isso está previsto? Não está previsto? Quem criou essa regra? Então essas coisas a gente realmente precisa de fato ter. Que bom que tem a galera tá vendo o Supremo Tribunal Federal. No entanto, me preocupa. Né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem que ter esse papel político, é o Tribunal Constitucional, isso a gente sabe muito bem disso. Fiscal da Constituição e guardar, e ser guardião, né, da Constituição, e prever isso. Isso não está na Constituição, isso está. Se isso não está, Congresso, vamos trabalhar? Vamos fazer isso aqui? O que vocês acham disso? Isso me preocupa, porque e essa caracterização de perseguir ministros, isso você personaliza, né, uma decisão técnica, jurídica, da ciência jurídica, para uma modulação de pensamento político. Que isso completamente esvazia, acho que, o debate, né? Com certeza. E ultimamente vivemos uma sociedade muito... que tem levado tudo vira política, né? Eu tô com medo a hora que o futebol vira política. Já pensou? Vai falar, o árbitro ele vota no B, eu voto no C. O gol, esse gol aqui é de esquerda, esse gol é de direita. Exato.
Mas é complicado, né? Porque, de fato, o direito... Assim, eu jogo mais pra nossa sardinha e eu acho que tudo a galera debate, né? Sim. Por exemplo, foi na pandemia, todo mundo era médico. Nossa, todo mundo sabe como, né? Nossa, o médico cientista, ou sei lá o que era, né? Ai, tem que usar isso, tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, aí você tem que usar esse tipo de máscara, esse não. Sim. Todo mundo virou médico. Agora, todo mundo vira advogado, né? Quando o Supremo Tribunal Federal menciona ou tem alguma decisão, meu Deus. Uma situação mais polêmica, de interesse coletivo. Nossa, sabe, um ministro A ou B definiu algo, meu Deus, todo mundo é advogado, eu fico, assim, eu nunca vi na minha vida achar que o Brasil tem tantos operadores do direito assim, dessa forma, me surpreende, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, a maior universidade brasileira chama Google. Tá vendo? Forma médicos, forma advogados, forma diversos profissionais. Não, eu fico surpreendido, assim, porque é tanta opinião a respeito de um assunto e de uma forma muito rasa, né? Embora a gente esteja dando opinião de forma rasa aqui, a gente está fazendo uma citação oral, mas a gente tem legitimidade para falar isso, até porque a gente é formado, a gente se formou, passamos numa prova. Não é simplesmente assim, né? Ai, eu sei do direito. Ai, eu não acho que é assim, assim, assado. Não, a gente tem uma formação jurídica e acadêmica para falar a respeito disso. Mas eu de fato, eu me questiono a respeito das coisas, sabe? Porque delimita o debate e, de fato, é importante que haja debate, no entanto, não dessa forma. Porque fica um debate muito enviesado para a forma política no campo da ciência jurídica. Isso, de fato, eu fico muito entristecido, assim, e não é legal, né? É o que você falou, o debate é importante, o debate de ideias é importante porque você acaba agregando novas visões. É bom quando a tua opinião, quando a tua informação me leva a pensar de uma forma que até então eu não tinha visto, não tinha parado para pensar. Mas o que eu vejo muito hoje é o Eric tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu quero fazer com que o Eric aceite a minha opinião e o Eric quer fazer que eu aceite a dele. E pronto. Não, e mais, assim, se você não aceitar a sua, você é meu inimigo. Eu virei seu inimigo. Você não presta, você não é legal, você não é... O que é isso? Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse onde a gente quer conviver em uma sociedade? Porque eu espero que todos convivem, né? Todos querem o melhor para o Brasil, o melhor para o país e para a sua cidade. Acho que todos desejam isso. E se a gente não ter um mínimo, né, de uma paz social, de um entendimento, falar assim, mas eu acho que as pessoas têm que todo mundo ter casa, mas acho que todo mundo tem que trabalhar. Então, ok, cuida da sua vida, entendeu? Sim. E vamos todo mundo pacificamente se entender, né? E tem um caminho do meio, sempre tem um caminho do meio. Tem. A gente sabe disso. A gente vai na audiência, o lado lá, não vou fazer acordo, principalmente família, né? Que é a briga da mulher com o marido, aquela coisa, aquela rixa pesada, né? Porque traiu. Eu imagino, já peguei, por isso que eu falo, não, vida de família tem que ser psicólogo. Calma, porque ele me traiu, eu vi a foto dele com outra mulher, que não sei o quê, é uma baixaria. Gente, calma. Falei assim, hoje tá discutindo aqui, não é o porquê que traiu. Sim. Né? Vamos abaixar a bola. A dissolução é o patrimônio. Você sabe, é o patrimônio. Então, assim, é o seguinte, você quer perder tudo? Você quer dar tudo pra ele, perde tudo? Tudo bem. Vai lá, faz o acordo, perde tudo. Não, mas não. Falei, então vamos debater de uma forma sadia. Sim. Discutir, metade você, metade... Porque metade é metade. Isso está fato. O que vai ficar da metade da metade? O que você quer nessa metade? Você quer? Entendeu? Quero aquilo ali. Então tá bom. Ou seja, pronto. Entendeu? Isso que é o debate, né? De uma forma que o seu interesse coloque-se na mesa, o interesse do outro coloque-se na mesa. Sim. E tenta-se pelo menos chegar no bem comum. Porque senão vira só briga, confusão e aí não dá certo, né? Sabe o que é o mais legal, Eric? Quando o debate é saudável, é gostoso, a hora até passa rápido. Já acabou. Tá vendo? Tá vendo? Eric, só tem que agradecer você ter aceitado o convite, ter vindo pra cá. E quem tá nos assistindo, olha aqui pra essa câmera aqui. Quem tá nos assistindo, quiser conhecer um pouco mais do Eric, do trabalho, como é que faz?
Olá, então quem quer me conhecer tem meu Instagram que é eric.augusto com 2T no final. E podem conhecer meu trabalho, eu tô, né, aí para participar. Mais para frente a gente vai começar a divulgar as ações, né, lá do espaço que eu tô querendo montar, que é lá no Rubru, que é um espaço dedicado também a acesso ao direito, à profusão de situações, e a gente também vai ter algumas demandas culturais, que vai também interligar isso, exposições da periferia, com a periferia, que é importante a gente também ter esse entrosamento, né? Sim. E popularizar o direito. Acho que o direito tem que sair também, eu acho que dos palácios aí, e entender que a nossa Constituição ela está ativa e a gente precisa efetivar a nossa Constituição Federal e democratizar cada vez mais, democratizar todos os poderes, inclusive o judiciário, que eu sempre falo. Aquele poder a gente precisa estar mais perto para democratizar. Verdade. Tá bom? Muito obrigado pela participação, obrigado a você que está nos vendo. Fico muito honrado aqui em participar do podcast. Eu que agradeço, Eric. E você que está nos assistindo aí, gostaram desse bate-papo? Acharam bacana? Comentem aqui, curtam, compartilhem. Ainda não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Fique ligado e até uma próxima.